Lista 4, exercício 1. Um espectrômetro de massa, mostrado abaixo, é composto de um seletor de velocidades que contém um campo elétrico E e um campo magnético B, uniformes, ortogonais entre si e ortogonais à trajetória das partículas ionizadas que são ejetadas de S, e uma câmara onde existe um campo magnético B', ortogonal à trajetória das partículas. Encontre a razão entre a carga e a massa das partículas Q por M em função dos dados do problema. Bem, um espectrômetro de massa é um equipamento que seleciona íons com uma determinada razão carga-massa, em que você pode separar eles, por exemplo, se eles tiverem massas diferentes com a mesma carga. Exemplo normal, um exemplo claro que você faz com o espectrômetro é separar isótopos. Certo? Isótopos são dois elementos, né, dois átomos que são do mesmo elemento e que têm número de nêutrons diferentes. Então, por isso a massa é diferente, apesar de ser o mesmo elemento. Então, se você quer separar isótopos com massas diferentes, você consegue no espectrômetro de massa. E outras aplicações desse tipo. Vamos ver como é que ele faz isso. Exatamente o que o problema mostra é como é que ele faz isso para uma determinada razão carga-massa, aonde ele vai colidir na que se chama de placa fotográfica, que está indicada aqui na nossa figura. Então, como é que ele faz? Primeira coisa, ele seleciona velocidade das partículas. A câmara S é uma câmara ionizante, ele ioniza o determinado gás, faz com que ele seja um íon, ou positivo ou negativo. Isso aqui ele tem a carga em excesso, cada átomo tem uma carga em excesso, átomo ou molécula, né? Tem uma carga em excesso, ele é ionizado, e depois ele é acelerado com uma determinada diferença de potencial para fora da câmara através dessa seta aqui. Então ele é selecionado e jogado, nos chama de uma câmara que é seletor de velocidades. Bom, como é que o seletor de velocidade funciona? Quando a partícula é jogada dentro da câmara, quando o gás é jogado, ele tem na verdade um perfil de velocidade, ele não tem uma velocidade só. Mesmo que a diferença de potencial seja única, né? Seja uma só, o gás, antes de ser acelerado, ele tem velocidade para todos os lados. Quando ele é acelerado, cada partícula que tem uma velocidade por um lado ganha uma velocidade diferente. Então ele tem um perfil de velocidades. E ele quer que quando ele entrar na câmara de detecção, que é essa câmara aqui, ele tenha uma determinada velocidade só, certo? Então ele vai sair, a ideia é que ele saia dessa câmara com uma velocidade. O problema é qual é essa velocidade e como é selecionado. Então ele faz o seguinte, vocês podem perceber que a gente tem aqui são duas placas com uma determinada diferença de potencial, onde ele é positivo do lado esquerdo e negativo do lado direito. Isso gera entre as placas um campo elétrico. Esse campo elétrico vai do lado positivo para o negativo, então o campo elétrico tem essa direção e sentido. Certo? Como as partículas que entram na câmara podem ser positivas ou negativas, vamos supor em primeiro lugar que ele seja positivo. Se ele for positivo, significa que vai ser aplicado sobre ele uma força elétrica que vai ter a mesma direção e sentido do campo elétrico. Então a força elétrica vai ter esta direção e sentido. Certo? Se não for aplicada nenhuma outra força, o que vai acontecer é que a partícula vai defletir para o lado direito, né? Ele vai defletir desse jeito aqui. Certo? Então, mas a gente não quer isso. A gente quer que as partículas saiam em linha reta e que ele saia com uma determinada velocidade. O que a gente faz? Aplica uma força contrária. Aplicando o que sobre uma carga? Um campo magnético. Se a gente aplicar um campo magnético, vai aparecer sobre a carga uma força magnética com esta direção e sentido. Ora, se a partícula está andando com uma determinada velocidade para cá e aparece uma força magnética neste sentido, né, da direita para a esquerda,
Então o campo magnético só tem um sentido possível para o campo magnético aplicado a essa carga. E este sentido possível é para fora do papel, perpendicular ao papel, para fora do papel. Então essa é a direção, o sentido do campo magnético aplicado. Está aqui. Certo? A direção, o sentido do campo magnético aplicado, aqui o nosso campo magnético, é para fora, de tal forma que o nosso V vetor B vai ser para a esquerda. Certo? Como V vetor B é para a esquerda, a força magnética sobre a carga positiva vai ser para a esquerda. Bom, se a partícula tem que ir em linha reta até chegar do outro lado, o que vai acontecer é que a força elétrica, que é a carga vezes o campo elétrico, vai ter que ser igual à força magnética, que é a carga vezes V vezes B. Ora, o produto vetorial aqui vira o produto do módulo dos dois, simplesmente porque a velocidade e o campo magnético são perpendiculares. Então, aqui a gente é uma expressão em módulo. O módulo da força elétrica tem que ser igual ao módulo da força magnética para ele sair em linha reta. Bom, a carga é a mesma, some dos dois lados, e a gente vai ter que a nossa velocidade é a razão entre o campo elétrico e o campo magnético aplicado. Ora, todas as velocidades, todas as partículas, todos os íons que têm esta velocidade, que é a razão entre o campo elétrico e o campo magnético, vão sair em linha reta e vão sair do outro lado com esta velocidade. Todas as partículas que tiverem velocidade menor do que esta, vai ter uma força magnética menor do que a força elétrica. Então ele vai pender para a direita, né? Vai pender nesse sentido. Todas as partículas com velocidade menor vão pender para a direita. Todas as partículas que tiverem velocidade maior do que esta, a força magnética vai ser maior que a força elétrica, então ele vai pender para o lado esquerdo, vai pender para cá. Só vai sair do outro lado quem tiver exatamente esta velocidade, que é a razão entre o campo elétrico e magnético. Muito bem, então a gente já selecionou as velocidades, exatamente essa câmera selecionadora de velocidade. Então ele vai entrar na segunda câmera, câmera de detecção. Aí agora a gente vai detectar as partículas que têm uma determinada razão carga-massa. Como? Quando ele entra, aparece sobre ele uma força magnética. Essa força magnética, com este sentido, certo? No instante que ele entra, a direção é horizontal, mas é claro, no meio do caminho ele vai mudar de direção, fazendo com que a partícula entra em trajetória circular, certo? Ele entra com essa velocidade. Ora, quando ele entra com essa velocidade, a força sobre a partícula é igual à força magnética, isso é, QVB. Nesse caso, a câmera de detecção, o campo magnético é diferente, é B'. Ora, mas ele entra em trajetória circular. Significa o quê? Significa que a força magnética aplicada em todos os instantes da trajetória é quem é responsável por essa trajetória circular. Então a força magnética, ela é a força centrípeta do movimento. Se ela é a força centrípeta do movimento, então ela é igual a m vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio. Certo? Então, a velocidade de um lado corta com a velocidade do outro, e nós vamos ter que a nossa razão carga dividido pela massa de cada partícula que entra é igual a velocidade dividido pelo campo magnético B' vezes R. Quem é a velocidade que entra na câmara de detecção? É a velocidade que foi selecionada no seletor de velocidade, que é a velocidade que é a razão entre o campo elétrico e o campo magnético no seletor. Então, a nossa razão carga-massa vai ser o campo elétrico dividido pelo campo magnético do seletor, vezes o campo magnético da câmara de detecção, vezes o raio de curvatura da trajetória da partícula. Então, a partícula vai
impressionar uma placa fotográfica, uma chapa fotográfica, e naquela posição da chapa fotográfica a gente sabe que tipo de partícula é, já que a gente conhece a razão carga-massa dessa partícula. Certo? Ou ao contrário, se eu conheço o raio, eu tenho condição de saber a razão carga-massa dela. Então, com isso a gente tem o que a gente chama de um espectrômetro de massa. Cada posição da placa fotográfica indica um gás com um íon, ou um íon de átomo, ou um íon de molécula com uma determinada razão carga-massa diferente. É isso.